Nós precisamos entender que os planos de Deus nunca falham. Deus não é ser humano. Deus não é homem para que falhe. Tudo que Deus faz é com perfeição, mesmo quando aparentemente não é perfeito, mesmo quando aparentemente notamos que Deus esqueceu-se de nós, que Deus está afastado de nós, que não está acontecendo absolutamente nada nas nossas vidas. Nós queremos que Deus faça alguma coisa de imediato, porém, notamos que o tempo trabalha contra nós. Entretanto, a ideia que se passa é que Deus esqueceu dos nossos planos, esqueceu dos nossos projetos, dos nossos objetivos, sonhos, porque nós incansavelmente dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus para que Deus realize um desejo nosso, uma vontade nossa. E como somos seres humanos, nos deixamos dominar pela ansiedade em querer que as coisas aconteçam já. A tendência é pensarmos que Deus esqueceu-se definitivamente de nós, mas não. Quando Deus planifica algo, podem ter a certeza absoluta que Deus cumprirá. Porque Deus é um ser infalível. Deus é um ser imutável. Deus não muda e nem falha nas suas promessas. Por isso que de antemão eu disse que os planos de Deus nunca falham. Os planos de Deus nunca falham. Por isso que é necessário que tenhamos fé, acreditemos. Uma das coisas que eu também queria fazer menção é que o tempo de Deus não é idêntico ao nosso tempo. É sabido que para Deus 1000 anos é um dia. Para nós 1000 anos chega a ser uma eternidade, figuradamente falando. Chega a ser uma eternidade. Mas para Deus 1000 anos é um dia. Entretanto, se Deus decidir que tem que realizar o teu sonho daqui a algum tempo, Deus vai resolver em função do tempo dele, não do seu. Você pode querer que Deus resolva agora, mas Deus, como sabe absolutamente tudo, provavelmente Ele saberá que é inadequado que você receba neste momento. Talvez porque não estás preparado, tanto espiritualmente como psicologicamente. Há muita gente que quando recebe uma bênção de Deus, por não estar preparado espiritualmente e psicologicamente, acaba se corrompendo. E Deus, como não quer te perder, não quer que você se desvie, não quer que você se perca, então Deus toma a decisão de não te abençoar naquele tempo em que você quer ser abençoado. Então Ele decide te abençoar no tempo mais adequado. Por isso que eu repito, Deus não falha nos seus planos. E uma outra razão que leva à veracidade dessa afirmação que Deus não falha nos seus planos é que Deus é perfeito e, acima de tudo, sabe absolutamente tudo. Não existe ou não existem segredos neste planeta Terra, nos céus, aonde que nos mares, aonde que for, nos mais profundos escombros da terra, dos céus, dos mares, dos rios, que passa despercebido a Deus. Deus conhece absolutamente tudo. Muito antes de pensarmos alguma coisa, Deus já conhece, Deus já sabe. Muito antes de marcarmos algum passo, Deus já sabe qual será o resultado daquele passo que nós marcaremos. Sendo assim,
Deus, por saber absolutamente tudo, não tem como ele falhar nos seus planos. Não tem como ele falhar nos seus planos, porque ele sabe absolutamente tudo. Então, tudo que ele decide fazer, realizar, está tudo esquematizado na perfeição. Nós somos seres humanos, os níveis de ansiedade, os níveis de preocupações e os níveis de necessidades é que nos levam a achar que aquilo que Deus deve nos dar, Deus esqueceu-se, Deus não quer fazer, ou possivelmente Deus não fará. Mas não é bem assim. Deus faz as coisas ao seu tempo, não ao nosso tempo. Deus faz as coisas ao seu tempo, não ao nosso tempo. Eu lembro-me que quando eu vivia no meu bairro, onde eu cresci, onde eu nasci, enfim, eu tinha N planos e projetos. Eu sempre cresci com uma educação cristã, apesar de que na época não tinha o encontro verdadeiro com Deus. Era mais estudante da Bíblia do que propriamente o indivíduo que tinha um encontro, uma intimidade, uma comunhão com Deus. E eu idealizava N coisas. Eu planificava muitas coisas. E naquele preciso momento, muitas coisas que eu queria ter, que achava que era necessário ter naquele momento, hoje, depois de 15, 10, 20 anos, comparando a fase que eu estou a explicar, percebo que não era a altura certa de eu receber o que eu queria naquela época. Até porque se eu recebesse naquela época, eu estaria perdido. Naquela época eu não estava preparado. Eu não tinha experiência. Provavelmente eu me perderia se recebesse o que eu queria receber naquela época. E hoje em dia, recebi tudo que eu queria. É claro que ainda há muitas coisas que eu pretendo receber, que eu quero receber e que tenho a certeza absoluta que Deus vai me dar. Porém, se eu recebesse naquela época, provavelmente já nem teria nada numa altura como essa. Hoje eu compreendo que aquela época, naquele período, era uma fase inapropriada para que eu recebesse o que eu queria na época. E Deus não permitiu que eu recebesse, porque Deus sabia que eu estava numa fase não tão bem adequada. Não era a fase apropriada, não era o momento certo. Hoje, muita coisa que eu recebi, eu tenho uma certeza absoluta que se eu recebesse naquela época, eu estaria perdido e nem teria mais as coisas que eu recebesse naquela época atualmente. Portanto, preste muito bem atenção. Deus não falha nos seus planos. O que acontece é que Deus tem o seu tempo para realizar o que Ele definiu em nossas vidas. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tenhamos paciência, tenhamos fé. Não podemos parar de acreditar. Temos que insistentemente botar fé naquilo que nós acreditamos que Deus quer fazer nas nossas vidas. E tenho uma certeza absoluta que na altura certa, no tempo de Deus, no tempo do nosso Deus, não no nosso tempo, tudo aquilo que Ele projetou conosco vai acontecer. Falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Subscrevam no canal. Terapia Espiritual Jovem de Boa Índole, pai da motivação. Enviem esse vídeo aos amigos, aos familiares, aos colegas de trabalho. Partilhem esses vídeos em todas as plataformas digitais. E eu tenho uma certeza absoluta que ainda que for 1 ou 2, Deus vai permitir que eles se revenham nessas breves considerações passadas pelo jovem de boa índole, o pai da motivação. Estamos juntos.